Goiás matou Marcelo. Kevin ganhou as cabeças do número 9. Ele mete a bola na rede, ele marca a favor do time do Atlético Paranaense. Só 2 minutos do segundo tempo do jogo. Dá 1-0 pro time do Furacão. Galera, é isso mesmo que você ouviu. Após a imprensa de Goiás falar que o Goiás é melhor que o Clube do Remo e que ia subir com os pés nas costas, o choro rola solto. Braço do Messias tem o pé. No início da jogada o Viveiro estava impedido, mas deu gol. Ele deu gol. A bola já tá lá dentro, deu gol, mas no limite, hein, maestro? No limite, né? O detalhe é de ir um pezinho um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, mas realmente achar um passe ali. E aquilo que a gente falou do Viveiros no pré-jogo, não pode dar espaço, já. 3 zagueiros do Goiás, você não pode dar liberdade com um atacante da qualidade do Viveiros. Primeira praticamente chance que ele teve agora nesse início do segundo tempo, já o erro ali de marcação, encaixou o passe, ele já domina virando, e aí sai cara a cara com o Tadeu, aí ele não perdoa, e agora o Goiás tem que correr atrás. Tem que mudar a estratégia agora, Xaxá, tem que adiantar mais a marcação. Falar, porque atacante é uma desgrama, né? Você fala, fica uma égua, vai lá e queima a língua da gente. Que porcaria esse Anselmo Ramon no jogo de hoje, hein? Uma figura completamente inútil e começou e vai terminar o jogo com ele. Pois é, super frango, frango é super frango, clínica de... Mas a gente vai ouvir eles falando que não acredita mais no Goiás, inclusive falando que o Goiás não vai subir, já que pode pegar o poderoso Clube do Remo. Te liga aí. Já era, porra. Pito na boca, terminou. Fim de papo, vitória do Furacão. Vitória grande, gigante do Furacão. Derrota desastrosa pro Goiás. Foi um desastre. 1 pro Furacão, 0 Goiás. Termina o jogo. Termina o jogo do Goiás no Estádio da Serrinha. Meus amigos do Brasil. Cara, vergonhoso, né? Vergonhoso, lamentável sob todos os aspectos. É clima de velório aqui no Futebol das Feras. Clima de velório no futebol da Rádio Band News Goiânia. O Goiás me perde em casa de forma melancólica, de forma lamentável. Vitória do Furacão Paranaense que passa o time do Goiás, né, e vai para o G4 da Série B. 1 para o time do Furacão, 0 para o time do Goiás. Gol do Kevin Viveiros a 2 minutos da segunda etapa. 11.057 torcedores presentes, 192.200 reais de renda. Uma vergonha. O time do Goiás é o time da pipoca. Time mais pipoqueiro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores pipoqueiros. Jogadores sem qualidade, sem alma, sem nada. Eu só tenho dó nesse processo aí da torcida do Goiás. Da torcida do Goiás eu tenho muita dó. Porque é uma torcida que não merece isso. É uma torcida gigante. É uma torcida que sempre apoiou o time nessa Série B. Tem apoiado há muito tempo. O Goiás, que a cada ano que passa se apequena mais, já não ganhava campeonato goiano. Desde 2019 o Goiás não sabe nem o que é campeonato goiano. Ganhou uma Copa Verde nos últimos anos apenas. Uma Copa Verde. É um time que ultimamente tem ficado mais na Série B do que na Série A. Vergonhoso, vergonhoso. O que estão fazendo com o Goiás é uma vergonha. Se eu fosse jogador do Goiás, esse Anselmo Ramon, esse atacante que não faz gol, se eu fosse esse Moraes, esse lateral horroroso que o Goiás tem, esse Messias é uma piada, ô Messias. Se você for zagueiro, meu filho, eu sou astronauta, eu trabalho pra NASA. Se você for zagueiro, eu sou astronauta. Aliás, eu tenho passagem marcada amanhã pra Marte. Pelo amor de Deus, Messias, que jogadorzinho fraco. Meu Deus do céu, que... A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. Galera, é importante, clicou no vídeo e já curte logo, que é pra chegar em todo o Brasil e ver o show dos goianos. Outra coisa, Pix na tela, vamos doar aqueles R$2, 3, 4, ajuda muita gente, lembrando que a gente não tem patrocinador, beleza? Dito isso, comentou, curtiu, bora pro vídeo. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Goiás se complica na disputa pelo acesso e agora ficou praticamente impossível, porque a situação é a seguinte: o Goiás ele fica na 6ª posição, perde a posição para o Criciúma em relação ao começo da rodada que empatou ontem e perde também para o Atlético Paranaense. O Goiás estaciona com 55, ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Aí ele bateria 62 e subiria, ou seja, seria um empate e 2 vitórias. Mas ficou muito difícil, ficou muito complicado, e não apenas pela parte matemática, né? Pelo futebol mequetrefe que o Goiás está jogando nessa reta final da segundona. Coisa lamentável, coisa difícil, coisa dura.
Repito, a torcida do Goiás não merece. Eu não tenho dó de jogador, não tenho dó de dirigente, eu tenho dó da torcida do Goiás. Da torcida do Goiás eu tenho muita dó, tenho muita pena, porque é uma torcida que não merece. 6 da Goiás mais uma vez pipocou. Tá aí no GC. Não tem outra palavra não. Pipocou, bando de pipoqueiro. Esses jogadores do Goiás são pipoqueiros. E eu quero ver se eles vão falar hoje. Porque na última derrota em casa para Chapecoense, só o Brian apareceu. Tadeu não apareceu. Esse Messias, né, que não tá jogando nada, não apareceu. Esse Moraes, jogadorzinho de Série D, não apareceu. E eu elogiei a contratação dele. Tá jogando nada. Nada. Esse Anselmo Ramon que não faz gol, inimigo do gol também não apareceu. Eu quero ver quem vai dar a cara a tapa hoje. Danilo Dias, começa aí, digamos que uma reta final de desespero pro Goiás depois dessa derrota em casa diante do Atlético Paranaense, Cracasso. Thiago, confesso que eu não fui pego de surpresa. A gente viu aí o choro do Thiago Menezes, agora a gente vai ouvir um pouco do choro do Danilo Dias, inclusive falando que não acreditava no Goiás. Te liga aí. Em um momento, quando eu vi a semana de trabalho, vi o adversário, eu fiquei surpreso com o resultado que se viu. Inclusive, teci o meu comentário aqui na prévia do jogo e o mantive durante toda a transmissão. É o 5º jogo do Goiás em casa, a 4ª derrota e um empate. Um time que na reta final, em 15 pontos, ganha apenas um como mandante e perde jogos como CRB, Chapecoense, Botafogos e outros times mais, passa mais de 42 dias sem saber o que é ganhar dentro de casa. Eu comecei a observar alguns jogos e antes de tecer o meu comentário na sexta, Thiago, ontem no debate, eu tive em casa e fui ver quase que o jogo completo diante da Chape e do CRB e vi que em vários momentos do jogo, vários jogadores se escondem da bola. E eu fui observando aquilo para tecer o meu comentário e enfrentar um time muito bom, um time muito forte, um time que sabia a tarefa que tinha que desempenhar aqui em Goiânia, que era vencer e depois seguir a sua trajetória contra times menores tecnicamente, times que são mais frágeis como Volta Redonda, Ferroviário e o América. Sabia que passava-se por Goiânia essa final e esse sonho de voltar ao acesso. E enfrentar um time que deu uma ilusão falsa ao seu torcedor por jogar fora de casa, uma vitória maiúscula, uma vitória gigantesca diante do Criciúma. Mas e o detalhe que a vitória foi fora de casa, aonde esses jogadores estão se sentindo mais confortáveis. Eles estão com medo de jogar dentro de um estádio bom, com um torcedor que sai de casa para apoiar, um gramado impecável, se escondem da bola o tempo inteiro, tem chances de fazer gol e não finalizam corretamente, chegam na grande área e só finaliza para fora. O Goiás contra o CRB e a Chapecoense, Thiago, ele teve 12 finalizações, somente 2 no alvo. É muito pouco para um time que quer subir. É muito pouco o Anselmo Ramon que produz durante a partida. É muito pobre as mexidas que entram em campo. A leitura do Carrilho hoje, para não falar que ela foi ruim, ela foi péssima. Enfim, o Goiás não me surpreendeu com essa derrota. Você acha que foi só isso de choro, galera? Não foi não. Teve mais choro da imprensa. Te liga aí, mais uma vez quero deixar o like, gente, que é muito importante. O time do Atlético Paranaense, 0 para o Goiás. Torcida revoltada. Revoltada a torcida esmeraldina, sem chão, sem céu, sem esperança. O Goiás, depois dessa derrota, ele praticamente fecha o caixão no que tange a volta elite do futebol do Brasil em 2025, Nivaldo. Não sei. Só sei que foi assim. É claro que sim, né, Thiago? Porque o time precisava vencer todos os jogos para não depender de outros resultados. Ele perde um em casa que era crucial, porque ele não perdeu para um time que está ali no meio de tabela, ele perdeu para um confrontante direto, que é o Atlético Paranaense. Tanto é verdade que o Atlético, com essa vitória, supera o Goiás, passa à frente, tem adversários mais fáceis, sem dúvida, pode até tropeçar aí, como já tropeçou diante do Avaí recentemente, mas a tendência é o Atlético não ser mais alcançado pelo Goiás. O Goiás não alcança mais o Curitiba, ou seja, os dois paranaenses grandes estão numa situação muito confortável. E aí tem Chapecoense, tem Criciúma, essas duas equipes vão enfrentar o Atlético. Todos se lembram que nós fizemos um trabalho em cima disso durante essa semana de esclarecimento. O Atlético vai ganhar esses 2 jogos lá em Criciúma, considerando a ruindade do Atlético fora de casa. Então, situação do Goiás, para mim, ela se tornou irreversível, lamentavelmente, porque essa soluçada que ele deu aí
nessa vitória diante do Criciúma, a gente imaginou que ele fosse ter essa sequência de vitórias. E esse gargalo de hoje era fundamental para que ele conseguisse isso. Perdeu. Porque se ele tivesse empatado, pelo menos o Atlético, um confrontante direto, estaria atrás dele ainda, né? Mas perdeu o jogo e a situação, para mim, ela se torna quase... Fala, não me diga! Facilmente, comemorando dentro da Serrinha, com empate, se calhar uma vitória, o acesso com 3, 4 rodadas de antecedência, porque construiu isso ao longo de todo o primeiro turno, entrou no retorno empatando com o Amazonas e ali já começava uma demandada, aonde em 15 jogos o Goiás tem apenas 4 vitórias e o pior vem agora, usando o fator dentro de casa contra você mesmo. O Goiás hoje, eles pode culpar ninguém, só tem que culpar os jogadores, a comissão técnica, diretoria, todos que representam essa instituição pesada, porque hoje, Thiago, para mim, o Goiás deu adeus a uma possibilidade de acesso. Trouxe um time muito forte que para mim não perde mais até a reta final. O Atlético Paranaense, com a vitória que hoje pode sacramentar uma vaga dele também. O último vídeo deles do choro. Mais uma vez, quero deixar o like, galera. Se inscrever e ativar as notificações. Beleza! Histórica, eu já vou contar para vocês aqui. Dificilmente o Goiás se recupera. E vai ser uma pipocada maior que a pipocada do Vila em 2023. Gente, o Goiás abriu 7 pontos de vantagem, várias rodadas para o 5º colocado. E agora o Goiás está fora do G4, ultrapassado pela equipe do Atlético Paranaense com uma derrota em casa e ultrapassado também pelo Criciúma, que pontuou na rodada e também passou a equipe esmeraldina. E a situação pode piorar ainda mais, porque o Novo Horizontino joga na segunda-feira em Belo Horizonte contra o América, e o Novo Horizontino vencendo o seu jogo, ele vai a 58 pontos, e ele também passa o Goiás, e o Goiás cairia para a 7ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, a Vedacil, né? 1.539 likes, 71.457 inscritos. Vai deixando a tua inscrição também, se afasta do sonho do acesso. 1 para o Atlético Paranaense, gol do Kevin Viveiros, 0 para o time do Goiás. Maestro Tim, um abraço, tendência de permanência do Goiás na Série B para 2026, depois dessa derrota lamentável, triste, desesperadora em casa diante do Atlético Paranaense, maestro. Nós falamos a semana toda a respeito desse jogo, Thiago, que quem perdesse ficaria numa situação muito complicada. E o Goiás mais uma vez perdeu em casa. Confronto direto, reta final de Campeonato Brasileiro. O Goiás teve 2 oportunidades aqui nesses confrontos diretos e perdeu as 2. Perdeu para a Chapecoense e perdeu hoje para o Atlético Paranaense. Conseguiu uma sobrevida naquele jogo lá, quebrando o tabu diante do Criciúma, mas agora ficou numa situação muito complicada, porque o Atlético Paranaense concorrendo direto passou ele, o Chapecoense quando venceu. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Peço que deixe o like, inscreva-se no canal. O vídeo é longo, é muito choro, é a noite toda de choro. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!